Por que meu animal tem câncer e o que eu preciso fazer para ajudar na cura física dele? Essa é uma das perguntas que eu recebo com mais frequência nos meus atendimentos terapêuticos. E, coincidentemente, a gente sabe que não existe coincidência, essa era a minha área de especialidade quando eu atendia na medicina veterinária. E durante mais de 20 anos eu atendi todo tipo de câncer que você puder imaginar e os que você também não puder imaginar, desde os mais simples até os mais graves e terminais. E durante todos esses anos, todas essas décadas que eu atendi na rotina veterinária, o meu consultório era também um divã, em que as pessoas abriam as suas vidas para mim, me contavam dores muito profundas, histórias muito íntimas. E com isso eu acabava conhecendo a fundo o histórico familiar, o histórico comportamental e emocional de cada tutor que levava os seus animais para que eu cuidasse. E isso me auxiliou a estabelecer uma relação muito fidedigna entre os padrões emocionais comportamentais que as pessoas têm e as doenças que os seus animais apresentam. E com o câncer isso não foi diferente. E todo tipo de câncer, eles têm em comum, eles têm uma causa emocional em comum. Só que cada tipo de câncer, em cada lugar que ele aparece, tem uma questão específica que é compatível com aquele tipo específico de câncer. Mas essa causa emocional, que é a base de todos eles, é comum, desde o câncer mais simples até os casos de câncer mais grave. E o que vai variar, né, em termos de gravidade do câncer, é o tempo em que a pessoa mantém esses padrões e a intensidade desses padrões, seja na vida da pessoa, seja naquele sistema familiar. E eu já vou falar com vocês qual é a causa comum a todos os tipos de câncer. Recentemente eu atendi uma moça que me procurou para compreender a razão energética emocional do câncer que o gatinho dela apresenta. O gatinho dela começou há alguns anos atrás com um tumor dentro do ouvido direito. Esse tumor foi retirado pelo veterinário e algum tempo depois surgiu outro câncer, só que dessa vez na patinha dele, na mão, na pata direita, ambos do lado direito. E conversando com essa moça, né, eu falei com ela que isso estava relacionado a uma mágoa, uma raiva muito profunda em relação a uma mulher que ela sentia que não valorizava o que ela fazia. E essa moça que me procurou, ela já tem formações na área terapêutica e ela pensou que essas dores dela já estavam bem resolvidas. Só que quando a gente foi realizar a constelação familiar do gatinho, a gente viu quanta mágoa, quanta dor, quanta raiva ela ainda tinha em relação à mãe dela. E conversando com ela sobre a história de vida dela, ela me contou que a mãe era uma pessoa muito dura, muito seca, que nunca foi de demonstrar carinho, e ela considerava inclusive a mãe uma pessoa muito egoísta, que não se preocupava muito com os filhos, né? Ela se preocupava muito com o bem-estar dela própria, mas não com os filhos. E essa moça disse que a mãe nunca valorizou o trabalho dela, que a mãe sempre criticava, dizendo que o trabalho dela era um trabalho que não tinha muita importância e que ao longo da vida ela ouviu muitas críticas da mãe. É claro que eu estou aqui em nenhum momento fazendo qualquer julgamento ou defendendo algum dos lados. Eu estou aqui relatando exatamente o que eu ouvi. Então, confirmando, né, o
o que eu falei, essa moça, ela guardava muita dor da mãe, porque a mãe, ela ouviu muitas críticas dessa mãe a vida inteira, e ela nunca se sentiu valorizada pela mãe, né, no que ela fazia. Nada do que ela fazia estava bom para a mãe. O trabalho que ela exercia para a mãe era um trabalho sem importância. Só que, como eu disse, é uma pessoa que tem formações na área terapêutica e ela pensava que essa dor já estava resolvida. Só que na constelação nós vimos que não, que ali ainda havia muita dor guardada. Só que a constelação mostrou algo ainda mais importante. Essa dor que ela sente em relação à mãe não começou com ela, porque a mãe, na constelação nós vimos que a mãe também tinha uma dor muito profunda em relação à avó, a mãe da mãe. E de fato, a cliente me contou que a mãe falava muito mal dessa avó. Dizia que a avó era muito seca, muito rígida, muito crítica, tá? E percebam que a mãe tinha mágoa da avó e a filha tinha mágoa da mãe. Então é uma dor que passa de geração em geração. E isso é algo muito comum de acontecer. Por quê? Porque quando uma filha tem mágoa em relação à mãe, ela projeta essa dor na sua própria filha que vem depois. Quando esta filha nasce, essa filha também fica com mágoa em relação dessa mãe, porque o padrão comportamental, emocional é muito semelhante, e essa filha que ficou com mágoa da mãe também vai projetar isso na sua filha, e assim sucessivamente. Essa dor, ela vai passando de geração em geração, até que alguém finalmente olhe para isso e decida encerrar este ciclo com consciência, com humildade, com gratidão e amor. Caso contrário, essas dores, elas vão se perpetuando naquele sistema familiar, né? E causando muitos problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas financeiros. E justamente, né, conversando com essa moça, a vida financeira dela também não estava legal. E uma vez que a gente fez, né, a constelação, e uma vez que a gente trabalhou essa questão emocional, ela pôde ver o quanto ela ainda precisa trabalhar essa dor dentro dela. E o gatinho, ele estava espelhando toda essa dor dela, e justamente por isso o câncer começou na orelhinha, né? E depois ele voltou na mãozinha, porque eram as dores principais que essa moça tinha. E uma situação muito curiosa é que o câncer do gatinho surgiu exatamente na mesma época que a mãe dela começou a apresentar um quadro de Alzheimer. E devido ao Alzheimer, essa moça, ela precisou começar a tomar conta da mãe. E antes do Alzheimer, ela quase não tinha contato com a mãe, justamente devido a essa relação muito distante, de pouco afeto, né, de muita rigidez, de muita dor. Então ela mantinha uma distância física e emocional da mãe. Mas quando ela começou a cuidar da mãe com frequência devido ao quadro, né, cognitivo, essas dores vieram à tona muito fortemente. E foi exatamente aí que o gatinho dela começou a adoecer. E como eu falei com vocês, né, todo câncer, ele tem uma causa emocional que é padrão, que é comum para todos os tipos de câncer. O que diferencia são características específicas. Mas a causa que é comum a todos é uma profunda dor guardada em relação a mágoa, ressentimento e raiva de alguém que é muito importante para você. Pode ser pessoas do seu núcleo familiar, como pai, mãe, irmãos. Pode ser marido, esposa, namorado, namorada. Podem ser pessoas do meio profissionais, como chefe, né, vínculos profissionais mais profundos.
O fato é que em todos os casos de câncer, existe uma mágoa muito grande, uma raiva muito reprimida, que foi guardada por muito tempo. Quanto maior essa mágoa e esta raiva, maior a gravidade do câncer. E quanto mais tempo essa raiva existe naquele sistema familiar, né? Se é uma dor que já vem passando há várias gerações, mais grave é o câncer, mais profundo é o câncer e vai depender também os órgãos que este câncer vai afetar, tá? Mas enquanto a pessoa não se liberta dessa raiva, dessa mágoa, o animal que tem o câncer, ele não consegue se liberar para se curar verdadeiramente. Muitas vezes a gente trata o câncer, esse animal ele tem uma melhora, com o passar do tempo o câncer volta, ou no mesmo lugar, ou em outro lugar do corpo. É o que a gente chama de recidiva, quando ele volta no mesmo lugar, ou metástases, quando ele surge em outros lugares do corpo. Quando acontece a recidiva e a metástase, significa que a dor da pessoa é tão grande que está tomando conta da vida da pessoa. E a pessoa só enxerga aquela dor, ela não consegue ver, né, outro sentimento que não seja aquela dor em relação àquela pessoa, né, que é fruto da dor. Bom, mas o fato é que enquanto a pessoa não se cura dessa mágoa, dessa dor, dessa revolta, o animal ele não fica livre para se curar do câncer. E ele pode ter recidivas, metástases. Por outro lado, se a pessoa entende a lição, se a pessoa realmente se liberta daquelas dores e perdoa o passado, se ela segue em frente, se ela concorda com tudo que foi e toca a vida dela sem mágoa, esse animal ele se libera. E aí a cura do câncer ela é possível de acontecer. E eu posso falar isso porque por mais de 20 anos eu vi todo tipo de situação que vocês puderem imaginar. Eu vi câncer muito grave, que não teria nenhuma perspectiva de vida. Eu vi casos como esse se curando. Por outro lado, eu vi casos de um câncer super simples, inicial, levar o animal a óbito muito rapidamente, porque a dor da pessoa e a resistência em deixar aquela dor é muito grande, tá? O objetivo de trazer esse conhecimento, o objetivo não é trazer culpa, gerar culpa, mas sim gerar consciência. Qual que é a diferença entre culpa e consciência? Quando eu estou presa na culpa, eu fico me martirizando, eu fico presa na dor e remoendo aqueles fatos e eu não deixo a dor ir embora. E para piorar, além da dor que eu tinha em relação a outra pessoa, eu passo a ter essa dor em relação a mim também, por acreditar que a culpa do meu animal adoecer é minha. Então, neste caso, é dor somada com mais dor. Quando eu tomo consciência, qual que é a diferença? Eu compreendo que a responsabilidade daquele fato é minha. E com isso, eu passo a mudar os meus padrões emocionais comportamentais. Eu assumo que eu tenho essa dor. Eu entendo por que eu tenho essa dor. E aí eu vou buscar uma ajuda terapêutica, né, uma ajuda profissional, se eu não conseguir fazer a cura emocional sozinha. E quando eu tomo consciência, eu consigo finalmente trabalhar no sentido de me libertar daquela dor. Então, o objetivo, né, dos conhecimentos que eu trago não é gerar culpa, é trazer consciência. Porque uma vez que você toma consciência e começa a se libertar dessas dores que você guarda, das pessoas do seu passado, da sua história de vida, uma vez que você começa a se libertar disso, os seus animais também começam a se libertar para que eles possam se curar no corpo físico. Ou, se eles ainda não adoeceram,
eles começam a estar ainda melhores e você evita que eles adoeçam no futuro. É claro que cada caso é um caso, tem casos que são mais fáceis de serem trabalhados, tem casos que são mais difíceis. Todos os animais serão curados a ponto de se curar totalmente daquela doença? É impossível dizer isso, porque existem casos de câncer muito iniciais, existem casos de câncer que já estão terminais. Mas uma coisa eu tenho certeza, se a gente não se cura, outros animais que a gente tiver no futuro podem adoecer do mesmo problema. E eu já vi isso acontecer muitas vezes, né? Eu já vi muitos casos em que a pessoa tinha um animal, esse animal morreu de uma doença, passaram-se alguns anos, ela tem outro animal e um outro animal de uma genética completamente diferente apresenta a mesma doença, tá? Isso não é coincidência, isso é só o seu animal lhe dizendo: essa dor está aí, ela precisa ser vista, ela precisa ser integrada e precisa ser curada, tá? Então, eu espero que esse caso tenha trazido luz para você. Se fez sentido para você, eu te peço que curta, comente, compartilha, né? Isso ajuda para que este vídeo seja divulgado para mais pessoas e que outras pessoas possam tomar conhecimento sobre isso, para que outros animais possam ser curados, possam ser beneficiados e que a gente crie, né, uma cadeia de pessoas curadas. E uma vez que essas pessoas são curadas, os seus animais também não precisam adoecer. Se você tem alguma dúvida a respeito de alguma doença, de algum problema que seu animal apresenta, escreve aqui para mim, que eu terei grande alegria em te responder através de outro vídeo. Gratidão pela sua presença, pela sua atenção e até breve.